Boa tarde, pessoal. No vídeo anterior, falei sobre o filósofo Aristóteles. Para quem não viu, aparecerá a descrição do vídeo à direita da tela. Eu gostaria de inicialmente já falar para vocês de um livro muito bom e um filme também que tem nas redes sociais sobre a filosofia, que é o Mundo de Sofia, que vocês poderão aprofundar seus conhecimentos sobre os vídeos que estou falando sobre os filósofos. Hoje vou falar sobre os filósofos gregos chamados cínicos, estoicos e epicuristas. A Grécia, ela passou por um período de grande apogeu, de grande desenvolvimento. Foi onde Sócrates, Platão, Aristóteles discursavam acerca da questão da postura correta que os indivíduos deveriam agir. Mas a partir do momento que Alexandre Magno, no século VI a.C., invade a Grécia e a polis grega começa a entrar em decadência, vão aparecer as filosofias de vida, que na verdade os atenienses, os cidadãos da Grécia, eles precisavam manter a tranquilidade, refletir sobre a sua existência de uma maneira mais visando as questões mais espirituais, sem se preocupar tanto com a política. Vou começar pelos cínicos. A palavra cínica é muito usada na atualidade. Significa uma pessoa ruim, uma pessoa cínica, que é dissimulada, que simplesmente finge que é uma coisa e não é. Mas na verdade, o filósofo Antístenes, ele usou, e foi chamado de cínico, ele e alguns outros filósofos, porque essa palavra ela vai vir de onde? De Kinos, o lugar onde começou essa escola chamada cinismo, né? E na verdade quer dizer cachorro, palavra, uma cidade grega. E na verdade, por que eles foram chamados cínicos? Esses filósofos foram chamados de cínicos porque na verdade eles eram totalmente desapegados dos bens materiais. Então as pessoas falavam, eles são cínicos, eles têm vida de cachorro. Então, o Diógenes, algumas pessoas já devem ter ouvido falar dele, ele vivia dentro de um barril, e não tinha nenhum bem material, vivia numa vida bem simples. Mas um dia Alexandre Magno disse para ele que ele queria, que ele ajudou Alexandre Magno, ajudou ele em alguma atividade. Aí ele fala que ele queria o sol que estava atrás de Alexandre Magno. O que quer dizer isso? Que ele não queria nada, ele não tinha pretensão de ter nenhum bem material. Essa escola filosófica chamada cinismo, ela foi a base do anarquismo, que é uma corrente que surge no século XIX, onde eles abominavam ou detestavam as instituições sociais, como a política, outras instituições ligadas, né, a questões como instituições políticas ou mesmo instituições que moldam a sociedade. Mas por quê? Porque eles não aceitavam nenhuma ordenação que viesse perturbar a ideia deles de desapego dos bens materiais. Agora eu vou falar um pouco dos estoicos. Os estoicos, essa escola estoicismo, ela foi fundada por Zenão. E como Zenão era estrangeiro, não podia adquirir imóveis em Atenas, sua escola se reunia no estoar, ou portal, na entrada da cidade. Eles também, como os anteriores, os cínicos, também não tinham apego aos bens materiais, eram a favor de uma vida onde você vivesse de uma maneira simples, desapegado. E eles também falaram do direito natural. O que seria isso? Para eles, a morte, o nascimento, tudo vem de uma lei natural. Mas eles pensavam que a partir desse direito natural poderia se aplicar a racionalidade. E o que seria isso? As normas, pensar em privilegiar mais as pessoas excluídas, por exemplo, estrangeiros, pessoas que eram escravizadas. Então, a escola estoica, ela já pensa nos excluídos, além dos bens materiais, ela aborda essa outra questão. E também gostaria de falar um pouco dos epicuristas. Quem que eram os epicuristas? Chamados filósofos dos jardins. E tem, né, como seu fundador Epicuro. Qual que era a ideia deles? Eles já pensavam, além da questão dos desapegos dos bens materiais, a viver uma vida ligada a um prazer, mas não um prazer que tivesse excessos. Como atualmente as pessoas, muitas vezes elas se prendem a prazeres mundanos, mas coisas que são passageiras. Ele pensava em prazeres que têm longevidade, ou que, vamos por exemplo, pensar em algum prazer que você tenha com a sua família. Isso é uma coisa duradoura, não é uma coisa passageira. Então, os epicuristas, eles pensavam além da questão de um prazer mais ligado a uma constância,
a um tempo maior de longevidade. E também, como os estoicos, privilegiavam a questão dos excluídos, dos estrangeiros que eram muito mal aceitos na Grécia. Atualmente, alguns países asiáticos ou europeus têm estranhado bastante os estrangeiros. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão um pouco aqui com vocês. O que são essas pessoas que estão imigrando para a Europa, para os outros países? Nada mais são do que pessoas buscando um novo lugar para morar. Então, isso sempre aconteceu, olha para vocês verem, desde o século VII a.C., que as pessoas já não aceitavam tão bem os estrangeiros em suas cidades. Então, pessoal, é isso aí, né? Os estoicos, epicuristas e cínicos são escolas que pregam uma filosofia de vida que visava a tranquilidade de espírito, o desapego. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: viva uma vida mais simples, pensando mais no dia a dia, no cotidiano, valorizando as pessoas que vivem ao redor de vocês. Um abração para todos. Para quem não me segue ainda nas redes sociais, elas aparecerão na tela. As redes sociais são Facebook e Instagram. Boa tarde, pessoal! Os seguidores do meu canal que tiverem interesse em adquirir meu livro de poesia e inspirações terão grandes surpresas, pois o mesmo apresenta muitas reflexões e eleva o espírito dos leitores.